Bem-vindos ao portal da Engenharia Mecânica. O nosso portal ele apresenta periodicamente às segundas e às quintas-feiras tópicos tecnológicos voltados para a engenharia. Então, se você gosta de engenharia, gosta de tecnologia, fica conosco, tá? Vamos falar hoje de um assunto que às vezes eu escuto e todos nós escutamos aquelas polêmicas se faz ou não faz mal os fornos micro-ondas, tá? Vamos falar do seu uso versus a saúde do ser humano. Ok, vamos fazer uma pequena definição, trazer uma introdução aqui dos fornos micro-ondas. Por exemplo, o que é um forno micro-ondas? Todos nós temos em casa os nossos eletrodomésticos, que são os micro-ondas preparados para aquecermos e para cozinhar nossos alimentos. Então, ele nada mais é do que um equipamento, um eletrodoméstico que é comum nas nossas casas, tá? Ele utiliza micro-ondas, aí é onde começa o nome micro-ondas, ele utiliza micro-ondas, que é um dos tipos da radiação eletromagnética, porque a radiação eletromagnética ela tem várias faixas de onda, e eles estão incluídos nas micro-ondas, tá? Na faixa de micro-ondas. Então essas ondas, elas geram calor aqui no alimento, que ao interagir com as moléculas de água, na verdade não só água, também tem gorduras e açúcares, né? Então, ao interagir com essas moléculas de água presentes nos alimentos, isso faz com que elas vibrem intensamente e se aqueçam, né? Aquece o alimento de maneira rápida e eficiente. Isso acontece também nos metais. Quando você mete calor, energia em forma de calor, você tem uma vibração e o aquecimento do metal como qualquer outra matéria, tá? Pois bem, ainda dentro da definição, esses micro-ondas, eles transformam. O que eles fazem? Eles transformam a energia das micro-ondas em calor. Até aí nada demais, não tem problema nenhum, tá ok. Isso permite que os pratos, as comidas, sejam aquecidas e cozidas em espaços de curto muito tempo, em comparação com outros processos que envolvem água, tá? Terminado isso aí, vamos falar um pouco de como se processa esse aquecimento. Porém, pessoal, para você que é inscrito ou que não é inscrito, e você que está chegando aqui, considere se inscrever no canal, deixar seu gostei ou não gostei, que faz parte. O importante é a sua participação, ver os nossos outros vídeos. Tem muitos vídeos que a gente trouxe aí que estão nas nossas listas de vídeos, nas playlists, para você assistir, tá bem? Se inscreva no nosso canal. O aquecimento dos alimentos em forno micro-ondas, eles ocorrem através das ondas eletromagnéticas. Novamente, repetindo, ondas eletromagnéticas é uma ampla gama de ondas, e a micro-ondas ela encontra-se normalmente em torno da frequência 2,45 GHz, ou seja, 2,45 10 a nona Hz, tá? Conforme mostra a figura aqui, nós temos essas ondas, elas interagem com as moléculas de água, como eu falei, né, que pode ser gordura também ou açúcar, presentes nos alimentos, fazendo com que elas vibrem. Então é assim que começa o aquecimento. Então elas começam a vibrar. Tá? Nessa vibração, todo o corpo que vibra atritando intensamente, a tendência é haver uma geração de calor. Tá? Essa vibração, como eu falei, ela gera o calor que, por sua vez, tá, cozinha ou aquece os alimentos. Depende do seu objetivo, se é apenas aquecer ou cozinhar. E como é que se processa esse aquecimento ainda em termos de sequência, né? Primeiro, você tem aqui, o primeiro passo é a geração de micro-ondas. Como é que se gera micro-ondas? Quem gera micro-ondas é esse cidadão aqui, que é o magnetron ou magnetron, que recebe energia dessa fonte, desse transformador. Ele recebe essa energia e transforma e converte essa energia que ele recebe desse transformador em ondas eletromagnéticas na forma de micro-ondas, tá? E novamente, voltando a falar, na frequência, perdão, aqui deu tudo errado aqui. Na frequência de 2,45 GHz, que escorre aqui por esse túnel e que vai para um agitador, e que nós vamos ver aqui na frente. Então, o que eu quero passar é o seguinte: como é quem gera essa micro-ondas? É esse potente magnetron aqui que recebe alta tensão desse transformador, tá? Esse trafo, o que acontece nesse transformador aqui, nessa fonte de tensão, é que ele pega da rede ali a tensão normal da rede que nós temos, 110, 220, e ele transforma ali inicialmente em 2.000 volts corrente alternada. Esses 2.000 volts corrente alternada aqui no transformador, ele passa pelo sistema de filtragem, de retificação e de filtragem. Ele é retificado através de diodos ele é retificado através de diodo e filtrado
através de bobinas, de campo de bobinas, de bobinamentos. Então, ele é retificado e filtrado. A partir daí, ele é transformado em aproximadamente 3.000 volts corrente contínua, que é exatamente o que é exigido pelo nosso magnetron, ou magnetron, tá? Então é assim que se processa a micro-onda. Essa frequência de 2,45 GHz, ela é escolhida porque ela é fortemente absorvida pelas moléculas de água, ou de açúcar, ou de gordura, tá? Completando aqui a nossa apresentação, como é que se gera micro-ondas, é de apresentar-se aqui, tem que se apresentar o resto dos componentes. Então você tem aqui a ventoinha, que resfria esse componente eletrônico. Essa guia por onda micro-ondas, ela caminha e depois ela é agitada por essa ventoinha, que é um agitador aqui, espalhada aqui dentro da câmara de cozimento, que é essa câmara de cozimento aqui, tá? Pois bem, ainda dentro da sequência do processo, o segundo passo no processo de aquecimento é a distribuição do ar. Você tem que gerar micro-ondas e trazê-la aqui. Aqui está o transformador, aqui está o seu magnetron, aqui tem as guias, aqui tem o agitador. Então veja bem como é que ela distribui. Ela distribui dessa forma, né? Ela distribui de forma a não haver pontos frios no frango aqui. No caso, o frango, ele tem que cozer direitinho e não haver pontos frios no frango, tá? Então, as micro-ondas, elas são direcionadas para as paredes e refletem nas paredes, se espalhando. Tá? O terceiro passo é que as micro-ondas, elas penetram aqui nesses alimentos e excitam as moléculas de água, como a gente tá repetindo isso, né, que ela penetra no alimento, ela agita as moléculas de água que existe lá e produz calor, aquecendo os alimentos de dentro para fora. É importante que esses alimentos aqueçam por igual, porque se você deixar pontos frios num alimento desse, pode ter a geração de bactérias. Isso não só acontece no micro-ondas, pode acontecer numa panela, alguma outra coisa que você está fazendo a sua comida, tá? Então isso é importante. Agora, dito isso, quais são os impactos na saúde do micro-ondas, né? Falar primeiro da radiação e segurança. Uma das principais preocupações sobre os fornos micro-ondas é radiação. Quando se fala nessa palavra radiação, o mundo cai, porque eu também sou preocupado com isso, todos nós somos, né? No entanto, pessoal, existe uma coisa que a pesquisa tem mostrado, eu vou mostrar na frente os institutos de pesquisa. A radiação emitida por esses fornos, a gente afirma que elas não são ionizantes. Aqui é que está o trunfo, porque que a gente pode afirmar que esses fornos micro-ondas não fazem mal à saúde. As micro-ondas, através das radiações eletromagnéticas, que vêm das radiações eletromagnéticas, elas não são ionizantes. Isso significa que essa radiação ela não possui energia suficiente para remover elétrons dos átomos. Remover elétrons de átomos é o que eu posso falar assim, de forma geral, que dá câncer, que retira, que você tem problemas na sua estrutura molecular, tá? Em outras palavras, essas ondas eletromagnéticas, que através das micro-ondas, elas não têm capacidade de ionizar. Ionizar é você ou tirar um elétron de um átomo, tornando ele um cátion positivo, ou inserir um elétron no átomo, tornando ele um ânion, um íon negativo, tá? Então tem esses dois casos. Portanto, nesse caso, nós não temos a condição suficiente para causar danos ao DNA, porque ela não é ionizante, ela não retira elétrons dos átomos. Ou seja, isso aí não tem como você aumentar o risco de câncer ou até ensejar o câncer, porque elas não são ionizantes, tá? Então isso é para assegurar que a gente fala que tem casos em que as pessoas se apavoram, têm medo, mas às vezes até culturas, não sei, esse tipo de coisa, mas não tem perigo. O que nós temos que nos preocupar é com isso aqui, com exemplo de radiações ionizantes, raio-x, raio alfa, beta e gama, as gama-gafias da vida e tudo mais, tá? Outra coisa, essa radiação, para acalmar quem tem medo, a radiação eletromagnética, ela não deixa resíduos ou substâncias nocivas nos alimentos. Então, portanto, perigo das ondas eletromagnéticas ir para o alimento e ir para o seu organismo é praticamente zero mesmo. Então, além de, ao contrário do que a gente está falando, é o contrário, eles trazem muitas vantagens, porque os micro-ondas, os fornos micro-ondas, num estudo aí realizado pela Universidade de Cornell, em Ithaca, em Nova York, nos Estados Unidos, ela sugere que é o inverso, o uso das micro-ondas, desses nossos fornos, elas podem até preservar melhor os nutrientes. Por quê?
porque o tempo de cozimento é menor. Se o tempo de cozimento é menor, ele tem menos efeito sobre você não preservar os nutrientes do alimento, tá? Enquanto na água, com fervura, essa coisa toda, é muito mais fácil você perder nutrientes. Porque, como eu falei, o tempo de cozimento é muito curto e não há perda significativa de vitaminas e minerais, como ocorre, por exemplo, no cozimento e fervura com água. Se você faz a fervura com água, tem muito mais possibilidade de você perder nutrientes do seu alimento, tá? Da sua comida. Vamos então entrar porque isso não é uma coisa solta. Os micro-ondas ele obedece a normas e regulamentos, tá? Então, o uso dos fornos micro-ondas, eles são regulados por várias normas, regulamentos e tudo mais. A gente vai apresentar apenas um, porque são vários, não dá para a gente nesse trabalho aqui apresentar todos, mas os principais eu trouxe aqui, a OMS, né? A OMS não é um órgão técnico, mas ela fornece orientações baseadas em evidências científicas. A OMS não lança mão de qualquer coisa. Por exemplo, ela afirma que os micro-ondas tornam os alimentos não radioativos, ou seja, as micro-ondas não tornam os alimentos radioativos, você não tem esse perigo, mas a cultura, às vezes, as pessoas acham que isso acontece. Outra coisa que a OMS informa é que os níveis de radiação residual fora do forno, né, são exatamente baixos, são extremamente baixos, e bem abaixo dos limites seguros. Se você tem um limite seguro aqui, ela está abaixo, essas radiações elas estão abaixo desse limite seguro. Então isso são contribuições da OMS. Outro instituto que regula isso aí é a Food and Drug Administration, que é a administração de alimentação e medicamentos, o FDA dos Estados Unidos. Ele, através do seu título de regulação 21, CRF, ele traz padrões de desempenho para produtos emissores de radiação de micro-ondas e radiofrequência. Não vamos entrar em dos detalhes desse título, mas só para mostrar que existe a responsabilidade sobre isso daí. Um terceiro órgão internacional é o ICNIRP, que é a Comissão Internacional de Proteção contra a Radiação Não Ionizante. Esse ICNIRP, ele estabelece limites de exposição eletromagnética, inclusive faixa de micro-ondas, que vai de 300 MHz a 300 GHz, entendeu? Então é muita coisa. Então esses padrões ICNIRP, sediado na Alemanha, são frequentemente usados como referência por governos e agências de saúde de todo o mundo, tá? No Brasil nós temos o Inmetro e a Anvisa. O Inmetro ele trata da parte de regulação e certificação, enquanto a Anvisa é mais os aspectos relacionados à saúde e à segurança desses produtos que entram em contato com alimentos, incluindo os micro-ondas. Então no Brasil nós temos isso também. E temos ainda a ABNT, a NBREC, que é a 60335, de 25, ela aborda a segurança de aparelhos elétricos, incluindo micro-ondas, e estabelece requisitos para proteção contra riscos elétricos e térmicos. Tá? Nós temos ainda algumas considerações adicionais. Por exemplo, para garantir a segurança ao usar micro-ondas, você deve, por exemplo, claro, utilizar recipientes adequados, tá? Não utilizar plástico que solte substâncias nocivas, utilizar vidros temperados, cerâmicas sem metais ou pinturas arquitetônicas que não aguentam calor, e deve-se usar também plásticos rotulados como seguro para micro-ondas e os silicones, é isso que nós devemos usar, tá? E também evitar aquecer alimentos em excesso, isso pode causar superaquecimento e até explosões. Ainda dentro dessas nossas considerações, é manter o forno em boas condições, lógico, bem vedado, tampa direitinho, tá? E para a gente finalizar, para tranquilizar, os fornos micro-ondas, eles são uma opção segura e eficiente para o aquecimento e cozimento de alimentos. Isso é uma coisa que deve entrar na cabeça das pessoas que ainda têm receio de usar os micro-ondas, né? Eles são apoiados por evidências científicas e demonstram que eles não representam risco à saúde humana, tá? Quando utilizados corretamente. Pessoal, nós estamos chegando ao final desse vídeo. Eu espero ter trazido algumas informações importantes. Nosso tempo é curto. Espero que você tenha dado like no vídeo. Se não deu like no vídeo, se lembra de dar o like, tá? Faz seus comentários e nos apoia fazendo a sua inscrição no canal, tá? Um abraço e até logo.